Vamos lá. Bom dia. Meu nome é Paulo Vargas, vou dar biologia para vocês, tá? Eu e o Luiz, acho que ele já entrou aqui, né? Entrou aqui, tá? Nós vamos dividir o nosso conteúdo, não sei se ele já começou o conteúdo com vocês. Tá, ele já deve ter dito o que ele ia dar, né? Célula, histologia. Isso, tá. Então, isso é a Bio 2, tá? Eu vou ficar com a Bio 1, que vai falar de célula vegetal, eu vou entrar mais pelo lado da botânica ali, tá? Mais por esse lado aí, para a gente falar e depois a gente vai dando conteúdo. O que acontece, pessoal? Eu tenho 2 períodos com vocês e ele tem um só, né? Tá? Então, na realidade... ele tem um a cada 15 dias, além, é isso? Ah, tá. É 2 a cada 15, tá. Entendi. Então, ele tem um período só. Então, o que acontece? Eu, volta e meia, eu vou ter que ajudar ele no conteúdo dele para vocês não se atrasarem, né? Então, a minha conduta normalmente é assim, ó, eu vou dando o meu para não atrasar o meu, né? E depois que eu termino, eu começo a dar o dele junto para ele poder conseguir, tá? Porque nós temos que terminar todo o conteúdo até o fim, né? Para vocês. Tranquilo? É só para vocês não estranharem que de repente chegar um momento que eu estou dando à frente dele, porque, né? Que um período rende menos do que 2, né? Rende menos que 2. Certo? Tranquilinho? Bom, algumas coisinhas eu tenho que combinar com vocês, que elas são importantes para minha aula funcionar, e já dar algumas diquinhas de algumas coisas também que eu quero com vocês. E falar um pouco de prova também, tá? Primeiro eu vou falar então das provas. Eu vou me focar em 2 grandes provas, Enem e URGS. Tá? Vou focar nessas 2 provas. Por quê? Porque PUC, por exemplo, só tem prova mesmo para fazer medicina. Quantos aqui querem medicina? Tá. Então, esses vão fazer prova na PUC também. Então, eu falo um pouquinho da PUC também, tem vários. Tá? Mas o resto é mais focado na URGS e Enem. Bom, o que acontece com o Enem? Pessoal, não sei se vocês algum dia leram a matriz do Enem. O que o Enem pede? Se tu ler a matriz do Enem, tu vai ver que o Enem ele coloca competências do conhecimento, depois áreas, e dentro de cada área ele coloca habilidades que vocês têm que fazer. Tá?
Então, o que acontece? Todo o conteúdo do ensino médio está contemplado nessas habilidades. Tá? Só que o Enem, quando monta provas, ele monta a prova pelas habilidades que ele quer cobrar e não pelo conteúdo. Ou seja, o Enem não está preocupado com distribuição de conteúdo. Ele está preocupado com as habilidades que vão ser exercidas ali. Então, pode cair o mesmo conteúdo em 3 questões, tipo circulação, né? Cai 3 perguntas referentes à circulação, mas cobrando habilidades diferentes. Então, infelizmente, no Enem, tu vai acabar estudando muita coisa que não vai aparecer na prova. Tá? URGS e PUC, eles vão sim distribuir os conteúdos. Tá? Eles vão distribuir os conteúdos, uma preocupação maior. Entretanto, como o número de questões é reduzido, também muita coisa fica de fora. E não tem como a gente saber o que fica, né? Então, vamos ter que falar de tudo um pouco. Tá? A PUC, para quem, se alguém for fazer PUC, né, ali, ela tem só 4 alternativas, A, B, C e D, não tem a E, tá? E ela tenta fazer uma prova interdisciplinar. Então, por exemplo, tem conteúdos da biologia que se interrelacionam com a química. Então, nessa pergunta, ela te deixa mais ambígua, uma questão mais chata de fazer, que deixa mais ambíguo, tu não sabe bem se ela está indo pelo lado químico ou pelo biológico. Aí põe assim, 2 alternativas explicando pela química e 2 pela biologia para tu escolher. É sempre, né, uma delas a resposta ali, obviamente, né? Mas da intenção do que eles querem. Se eles querem lado biológico, se eles querem lado biológico, as 2 químicas que eles vão botar não tem nada a ver. Né? Então, é por ali. Tá? O Enem tem uma diferença crucial em relação ao URGS, o tipo de questão. O Enem é sempre texto, questão, o máximo pode ter figura, tabela ou gráfico, né? Ali. O Enem sempre pergunta a correta. A URGS já pergunta a errada. Que não acontece no Enem. Nós temos uma tendência a marcar sempre a correta. Então, nessas que perguntam a incorreta, a errada, muitas vezes tu acaba marcando a correta, porque a tua tendência, né? Fica fácil de achar, porque tem 4, né? Correto aí, que é justamente a incorreta. Tem que cuidar disso, tá? Outra coisa, a URGS, como é preocupada em conteúdo, ela tem um número diferente de questões. Ela tem questões de verdadeiro ou falso, que no Enem não aparece. Ela tem aquelas questões que vocês adoram. A 1 e a 2 estão corretas, a 2 e a 3, todas, nenhuma, só Deus sabe, né? Ali, tá? Tem um monte dessas. Tem de associar colunas. Por que a URGS usa bastante dessas questões, pessoal? Porque são tipos de questões que permitem botar muito conteúdo numa questão só. Para dizer que está contemplando a maior parte do conteúdo. Então, por exemplo, um assunto, zoologia, os bichinhos, que é um assunto imenso, né? Então, se eles fazem uma de verdadeiro ou falso, por exemplo, eles podem botar afirmativa 1 sobre poríferos, a 2 sobre quinidários, a 3 sobre plateumintes, a 4 sobre moluscos. Então, eles contemplam uma quantidade maior de conteúdo numa mesma questão, né? Então, a URGS vai fazer isso. Tá? O que eu estou querendo dizer para vocês? Que vocês têm que pegar o maior número de tipos diferentes de questão para estudar, para conseguir se dar bem. Sempre pegando o maior número de questões diferentes possíveis para se dar bem e não ter problema. Até aí, tudo tranquilo? Sem problemas? Tá. Bom, eu dou aula em curso pré-vestibular desde 89. Sim, sou velho. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Eu já peguei todas as transições que a URGS já teve ali, tudo. Então, eu posso dizer para você, se eu disser assim, ó, que uma coisa não cai na URGS, eu estou querendo dizer que é o seguinte, que a probabilidade dela aparecer a prova é infinitamente pequena. Ah, mas pode aparecer? Ah, pode. Tá? Pode, porque às vezes eles querem colocar uma questão para ninguém acertar. Né? Nada no padrão da prova de 22, tá?
Pegar a prova de 2022, nada naquele padrão. Aquela prova foi completamente absurda. Absurda. Tinha gente na faculdade de biologia que não sabia responder a prova. Foi absurdo. Então, nada naquele padrão. A do ano passado, ano passado não, desse ano, né? Janeiro, já foi bem melhor. Bem melhor. Até a média sumiu bastante, né? Porque em 2022 foi a média mais baixa de todas, biologia. E quando biologia está mais baixa que física e matemática, tem algo errado. Tá? Tem algo errado. Tá? Então, eles fazem várias coisinhas ali. Tranquilo? Mas nós temos uma obrigação. Em função do Enem, nós temos uma obrigação, e da URGS também, né? Que é acertar todas as questões que são fáceis. Você sabe por quê, né? Porque elas são fáceis. Né? Tu tem que acertar elas. Tá? As muito difíceis, que a gente não tem obrigação de acertar. E tu não precisa acertar para passar. Tá? Então, sempre vai ter uma questão que é feita que é para não gabaritar a prova. Você não tem que se preocupar. Mas a gente vai falar de todas, mesmo das difíceis. Tá? Tranquilo? Bom, algumas coisas eu tenho que combinar então com você sobre a minha aula, para não dar problema. Coisa 1, tá? Coisa 1. É expressamente proibido. Eu vou repetir, para ficar claro. É expressamente proibido. Mais uma vez, para fixação. É expressamente proibido bocejar em sala de aula. Quer dormir? Dorme, mas não boceja. Tá? Para tu não pensar que eu sou louco, eu explico. Se tu dormir, tu não atrapalha ninguém. Só tu perde conteúdo. Desde que tu não ronque, claro, né? Helena, só tu perde conteúdo. Até vou pedir, se quiser dormir, tu põe o braço na cadeira, faça assim e durma, tá? Não é para eu não ver, porque daqui eu vou ver. É só para não dar aflição nos colegas, tá? Não ficar aquela cabeça. Vai, né? Então deita aí, mas não boceja. Por quê? Porque o bocejo nunca é na hora do exercício. Ele é sempre no meio da explicação, daquela parte mais chata da matéria, que normalmente é a mais difícil. Aí eu explicando aqui na frente, né? No meio, né? Ali. Mas, pessoal, se fosse só o barulho, eu podia me fazer de surdo. O problema é que bocejo pega. Um começa a bocejar, o outro vai bocejar. E só de eu falar em bocejo, tem uns 5 se segurando para não bocejar, tá? Então, bocejar, não, tá? De jeito nenhum. A outra coisa é mais importante que essa. Estão vendo essa porta? Acho bom, porque senão vocês não saem da sala, né? Tá? Essa porta aqui. Não saiam por ela com dúvida. Tá com dúvida? Levanta a mão e pergunta. Não entendeu? Pergunta de novo. Não entendeu? Pergunta de novo. Não entendeu? Pergunta de novo. Aí também, né? Se tu não entendeu, pergunta de novo. Tá? Não pode acontecer o que aconteceu comigo, que me traumatizou. Tá na cobertura de vestibular. E eu não sei se vocês já tinham feito cursinho alguma vez na vida, né? Antes. Cobertura de vestibular, pessoal, é ombro amigo, né? Porque no dia da prova não tem mais nada para fazer piscina. É o dia da prova, né? Outro sabe ou não sabe. É ombro amigo. Tipo, tia, calma, tu vai passar, fica tranquilo, tá ali. Aí o magrão olha para mim assim, não, professor, sabe? Sabe aquilo que tu falou de fotossíntese? Eu não entendi nada. Na hora da prova, eu só podia dizer uma coisa para ele. Sola. Só lamento, né? Porque não tem mais nada para fazer por ele. Se tivesse perguntado antes, eu tinha como responder. Tá com vergonha de perguntar aqui dentro? Pergunta aqui fora para mim. Pergunta aqui fora. Sem problema nenhum. Não quer me encarar? Manda por e-mail.
manda por e-mail, tá? Primeira@gmail.com. Eu vou te responder sem problema nenhum, tá? Ali, eu peço sempre quando me manda um e-mail, coloquem da onde vocês são, né? Porque os caras perguntam, é o Zé. Ah, mas que Zé? Da onde? Ah, então tu me coloca, ó, conecta amanhã, já sei que tu é daqui, tá? Eu já sei que tu é daqui, vai porque eu não dou lugar, aula só aqui, né? Eu tô para saber, né? Direitinho da onde é. Se for alguma coisa de exercício, eu peço para tirar foto já do exercício direto e manda, porque nem sempre eu tô com o livro na mão, né? Eu já olho a questão, já respondo ali. O meu hábito é de responder até 48 horas que me mandou e-mail. Por que 48 horas, pessoal? Por exemplo, um dia como hoje. Hoje eu dou aula de manhã, de tarde e de noite, tá? Então eu não vou olhar e-mail quando chegar em casa. Eu vou jantar, né? Eu vou dormir, tá? Não vou olhar e-mail, tá? Aí eu vou olhar na sexta-feira, tá? Então eu sempre tenho 48 horas para responder para vocês. Nem que seja assim, ó. Vou te responder na aula, porque eu vi que eu recebi muita pergunta da mesma coisa, ou é um assunto difícil que eu sei que pode ser dúvida de outros, né? Aí eu respondo aqui, igual, vou te responder na aula. Aí como eu sei de que aula é, eu venho aqui e respondo, né? Então, às vezes, e faço aqui sem problema nenhum a resposta, mas eu vou te responder. Se eu não te responder em 48 horas, fica tranquilo, tá, pessoal? Porque vira outro professor porque eu morri. Porque senão eu vou responder, tá? Então, é extremamente importante tu perguntar, não pode ficar com dúvida. Você tem que se dar conta do seguinte, não é a quantidade de conteúdo que tu estuda que vai te fazer passar, é a quantidade de dúvidas que tu tem sobre ele. Quanto menos dúvidas, maior a certeza da aprovação. Tá? Porque tu quer todo o conteúdo, vai na Livraria Cultura, vai na Saraiva, compra um livro que tenha todo o conteúdo, tu já tem todo o conteúdo ali, né? É só ler, né? Não, né? Vai ter que tirar dúvidas, né? Ali. E esse agora é o momento da aula que eu me reservo, ser o único momento que eu vou ser grotesco com vocês. Estou avisando. Vou ser grotesco. Porque quando a gente começa a falar de dúvida, tem sempre aquelas pessoas que ficam com medo e pensam, mas se a minha pergunta, uma pergunta burra. Pessoal, não existe pergunta burra. Tem burro que não pergunta. Eu disse que ia ser grotesco. Tá? Ah, ali. Por quê, pessoal? Porque é uma coisa seguinte, ó. Ensino, ele depende do teu passado, né? E nem sempre o teu passado de ensino foi bom, né? Pode ter uma série de lacunas, uma série de coisas que não foram bem dadas, ou nem sequer foram dadas para ti. Isso vai te deixar um monte de dúvida, né? Tu não tem como saber, né? Por exemplo, se no colégio tiver aquele maldito trabalho em grupo, aquele trabalho que um faz a capa, o outro trabalha e o outro só assina, porque não quis sacanear o cara e deixou o cara assinar, e tu fez o trabalho. Esse que assinou, por exemplo, ele não tem nada, nenhuma ideia daquele conteúdo, né? Você não estudou? Isso quando o prof, que é comum em biologia, fazer assim, ó, não faz assim. O grupo 1 faz trabalho sobre tecido epitelial, o 2 sobre tecido conjuntivo, o 3 sobre o muscular, o 4... Aí depois tu apresenta em sala de aula. Tu às vezes não entende o que o professor está falando, quanto mais que o teu colega está falando ali, né? E aí já fica uma lacuna enorme, né? Ah, mas eu passei no colégio em biologia com média 8. Então quer dizer que 20% da matéria ou tu não estudou ou tu não entendeu também. Né? Então não existe esse papo aí de pergunta burré, tem que perguntar, tem que esclarecer a dúvida e não precisa esperar eu parar de falar, porque é biologia, não vou parar nunca. Tá? Então vai lá e faz a pergunta, tá? Para tu te sentir à vontade de perguntar qualquer coisa para mim, eu vou te dar 3 exemplos de perguntas que já me fizeram em sala de aula, para tu saber que tu pode perguntar qualquer coisa para mim, tá? Estava dando aula de sistema circulatório e o aluno levantou a mão, né? E perguntou, senhor, e eu, fala, Magrão. Já vou fazer um parênteses aqui. Como não tem chamada aqui, vocês normalmente não dizem o nome pra gente não fica sabendo o nome de vocês, tá?
Então, o que acontece? Todos os guris viram magrão e todas as gurias queridas. Tá? Então, fala, querida, fala, magrão. Todos assim, tá? Porque não tem. Então, assim, fala, magrão, magrão. Como é que ficam os sentimentos da pessoa no transplante de coração? Tá? A segunda pergunta, eu estava explicando ciclo menstrual e período fértil feminino ali, como é que funcionava, né? E aí o magrão levanta a mão e diz, senhor, como é que eu calculo o meu período fértil? Tá? E a terceira pergunta, eu estava falando de doenças causadas por protozoários, protozoonoses, né? Ali, e eu estava falando de um protozoário em particular que se chama Trichomonas vaginalis, vou repetir o nome, Trichomonas vaginalis, acho que esse nome já deu para ver onde é que dá, né? Ali, e aí eu expliquei, isso aqui é causado por um protozoário flagelado, com membrana ondulante, com 2 estágios de vida, um com e um sem. Ele é transmitido pelo ato sexual, e ele causa uma leucorreia, que é um corrimento amarelo desejado, fedido, da forma linfonodos, uretrite, papapá. E a menina levantou a mão e disse, não entendi, senhor. E eu, o que, querida? Né? O que tu não entendeu? A estrutura do protozoário, os sintomas, a transmissão. Aí ato sexual, tico, pepeca, né? Né? E ela disse, não é isso, senhor, é que eu não me imagino transando com protozoário. Não, aí eu, claro que forçosamente eu expliquei para ela, nem eu, né? Mas qual é a questão básica aqui? É simples. Ela não tem a mínima ideia do que é um protozoário. Né? Porque quem tem uma ideia do que é um protozoário não pode se imaginar transando com ele, né? Não tem como, ela não tem a mínima ideia do que era um protozoário. Ou seja, tive que começar do início, os protozoários, assim, né? Para ter ideia do que era, porque não tem como. Então, pessoal, eu já ouvi de tudo, tá? Então não tem vergonha de perguntar nada. Tirem as dúvidas, tá? Pessoal, aí vem uma questão específica da biologia aí para a gente organizar os nossos estudos. Tem conteúdos que vão ser mais prováveis de aparecer em prova, tem os conteúdos que vão aparecer com certeza em prova e tem aqueles que são menos prováveis. Os que são mais prováveis de cair e que com certeza eu vou perder mais tempo e vou mais devagar. Os que são menos prováveis são os que eu vou andar um pouquinho mais depressa com eles ali, mas vocês me parem a qualquer momento sem problema nenhum. Tá? Só para você saber. Outra coisa, eu vi que tem bastante gente que é medicina, então boa parte gosta de biologia. Porque se quer fazer medicina e não gosta de biologia, está no curso errado. Né? Está no curso errado. Então, tá, Ale, mas sempre tem aquele que não gosta muito de biologia. Tá? Sempre tem. Eu não consigo entender. Porque biologia é a melhor disciplina de todas. É a melhor disciplina de todas. Para quem acha que não, eu tenho um argumento infalível que ela é melhor. É a única matéria que eu posso falar o tempo todo de sexo e dizer que é matéria. Então, é a melhor, tá? É a melhor de todas, tá? Então, o que acontece, pessoal? Sempre tem uma reclamação sobre biologia, que o volume de conteúdo é imenso. E realmente é imenso. Por que é imenso? Porque não é só o conteúdo em si, é a quantidade de detalhes de cada coisa. Ele é imenso. Só tem uma matéria que rivaliza em termos de quantidade de conteúdo com a gente, que é história. Porque cada ano é um ano mais de história, né? Então, é a única que rivaliza com a gente. O resto tem tudo muito menos. Tá?
vocês pegarem qualquer divisória de livros, vocês vão ver que a de biologia é grossa e as outras são fininhas. Tem muito mais conteúdo. E aí vem a reclamação das pessoas, assim, ai, mas biologia tem muito nomezinho, não consigo decorar esses nomezinhos. Claro que consegue, todo mundo consegue. O último que me disse que não sabia, não conseguia decorar, cantou aquela música do Legião Urbana, Faroeste Caboclo, inteira, né? E aquilo é um livro, né? Não é uma musiquinha, né? Então quem decora aquilo, decora qualquer coisa, tá? Então, pessoal, tu consegue decorar assim. Só que tu tem que usar a técnica certa e fazer as coisas certas, tá? Tu no colégio fazia uma coisa errada. O que tu fazia no colégio? Tu pegava o teu caderno, olhava assim, lisossomo de gestão, lisossomo de gestão, lisossomo de gestão, lisossomo de gestão, lisossomo de gestão. Tá, lisossomo de gestão. Mitocôndria respiração, mitocôndria respiração. Esse é ótimo quando a prova é amanhã e a matéria é reduzida. Agora, nós temos todo o conteúdo do ensino médio, tá? Numa prova que vai ser em novembro e a outra provavelmente em janeiro. Não vai dar, tá? Então, nós vamos ter que usar uma técnica diferente. Mas o que vai acontecer? Tudo que é prof que vai entrar aqui vai pedir para vocês botarem cartaz no quarto, tá? Vocês vão notar que em maio o quarto de vocês está totalmente redecorado, tá? Ali. Então, pessoal, para organizar melhor, eu vou usar outra parte da casa que a gente usa muito. Não, não é o banheiro, não. Não é o banheiro, não. Por quê? Tu não vai ficar lá no banheiro... Não, não. Tá? Nós vamos usar a geladeira. Por quê? Porque tu começa a estudar, começa a não entender, tu fica nervoso. Ficou nervoso, tu vai comer. Tu vai pegar uma coisa na geladeira, né? Vai comer, vai tomar uma aguinha, vai fazer um chá, vai para cozinha. Então, eu vou usar a geladeira. E tu vai pegar um daqueles 38 mil ímãs de tele alguma coisa, que cada vez que tu pede tele vem um imãzinho ali, né? E tu vai botar um bilhete na geladeira daquilo que tu tem mais dificuldade. Só que tu não vai ficar na frente da geladeira. Desossomo, digestão, vai atrapalhar a cara. Hoje, tu vai abrir a geladeira, tu lê uma lisossomo, digestão. Aí, não lê mais hoje. Amanhã, quando for abrir pela primeira vez a geladeira, tu lê lisossomo, digestão. E assim tu vai. No final da semana, tu sabe de cor. E foi lentamente. Lentamente. Tá? Não foi aquela coisa massiva. Foi devagarinho. E tu vai decorar. Para aqueles que estão me olhando com aquela cara de não vai funcionar. Vai. Vocês sabem que sistema é esse, pessoal? Propaganda. Eu ponho um outdoor na esquina, tu passa todos os dias na frente do outdoor, em uma semana tu sabe o outdoor de cor. Eu ponho propaganda na TV todos os dias, tu vê pelo menos uma vez por dia, tu decora. Tem certeza? Alguns não, porque são bem novinhos, mas outros podem. Era comum as crianças, quando olhavam um símbolo assim na rua, amarelinho, começavam automaticamente. 2 hambúrguer, alface, queijo, molho especial, cebola, pix, com pão de gergelim. Por quê, pessoal? Porque é todo dia. Tudo que é diário é mais fácil. Todo dia tu entra em contato. Tá? Vocês aqui, pelo menos uma boa parte de vocês aqui, deve ter um amigo com um nome estranho. Talvez alguém seja o amigo. Né? Tá, ali, um amigo com um nome estranho, que para ti não é mais estranho, né? É o fulano, né? Mas toda vez que tu apresenta a pessoa, esse é o Chequetrefe, né? A pessoa faz aquela cara, né? Ali. Então, quando o outro se habituar com o nome, vai. E qual é o grande problema da biologia? É que os nomes são em latim, são em grego. E isso é estranho para nós. Então, aumenta a dificuldade. Se tu tornar diário, de estar lendo todo dia, mesmo que tu não decore no final da semana, aquele nome não é mais estranho. E quando tu sentar para estudar, tu vai conseguir absorver tranquilamente, porque ele não é mais estranho. Tá? Tranquilo?
Essa é uma boa técnica. E outra coisa, pessoal, nem sempre a gente vai conseguir, tá? Nem sempre a gente vai conseguir. Mas eu vou colocar uma coisa para vocês aqui, ó. Tem uma pretinha para fazer o contraste. Ó. Esse radical aqui, mero, tá? Mero. Mero quer dizer parte, parcial, tá? Então, o que acontece? Quando a gente estudar vírus, o vírus ele tem uma cápsulazinha por fora que a gente chama capsídeo. E a unidade que forma o capsídeo, tá? Vai ser chamada de capsômero. E o capsômero é a parte do capsídeo, a unidade do capsídeo. Quando a gente estudar os animais que têm um corpo dividido em partes, esses animais vão ser os merostomados. Que tem o corpo em partes. E quando vocês estudarem embriologia com o Luiz, ele vai falar na divisão meroblástica. A divisão parcial do embrião. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que os termos em biologia, eles se repetem. Não é um monte de palavra nova. É mistura das mesmas que vocês já conhecem. Então, quanto mais radicais a gente souber, mais fácil vai ser a nossa vida. Até porque as nossas provas ainda não são dissertativas, né? Elas são de múltipla escolha, né? De cruzinha, como as pessoas dizem, né? E aí, o que vai acontecer? Tu tem as alternativas. Tu sabendo ali, mesmo que seja uma palavra que tu nunca viu na vida, tu consegue chegar no significado dela pelas partes e eliminando as respostas erradas ali. Então, isso facilita. Aonde eu anoto? Pode ser no bilhetinho que vai na geladeira, pode ser no notas do teu celular, né? No canto do livro, no caderno, o que for. Testa do namorado, né? Qualquer coisa ali, né? Do namorado, taca ali na testa. É ano de vestibular, né? Então, tudo pode, né? Vai ali. Tranquilo, pessoal? Sem problemas? Maravilha. Bom, isso então são aquelas coisas gerais para a gente saber como funciona e não ter problema. Eu vou começar devagarinho, então, com a célula vegetal. Só que tem um detalhe. Como o Luiz também vai dar célula ali, aquilo que é em comum, eu vou deixar com ele. Eu vou falar daquilo que é específico da célula vegetal. Tá? Então, assim, a estrutura da membrana, eu deixo com ele, porque aí ele vai falar de difusão, osmose, vai falar aquelas coisas. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Ah, uma coisa, se alguém não quiser ser magrão ou querida, quando fizer pergunta, me diga o nome, tá? Para eu poder aprender os nomes de vocês, né? E aí tu sai do padrão, né? Tá? Pessoal, célula vegetal. Primeira coisa aqui, hoje em dia, a gente chama de célula vegetal, mas a gente quer dizer célula do tipo vegetal, tá? Isso tá ali. Por quê? Porque antigamente, quando começou essa subdivisão de célula vegetal e célula animal, era na classificação antiga, tá? Na classificação antiga, onde tudo era animal ou tudo era vegetal. Tranquilo? Por exemplo, os protozoários estavam dentro dos animais. Aliás, por isso que levaram o nome de protozoários. Porque protozoário quer dizer proto, primeiro primitivo, zoou animal. É o primeiro animal. Tá? As algas todas estavam dentro do vegetal. Bactérias
eram classificadas dentro do reino vegetal. Tudo bem? Até hoje tu usa termos dessa classificação antiga. Vocês nunca ouviram falar em flora intestinal? Por que é flora intestinal? Porque bactéria era classificada dentro do reino vegetal, então ela fazia parte da flora. Tá? Hoje estaria errado usar esse termo. Tá? Seriam as bactérias intestinais, tá? As bactérias entéricas, tá? Poderia utilizar. Então, a célula vegetal aqui é célula do tipo vegetal. Tá? E nessa do tipo vegetal, a gente começa com uma coisa chamada parede celular. Tá? E aqui eu já vou ter que fazer um parênteses. Tá? Parênteses. Parede celular da célula vegetal tem uma constituição, eu vou falar. Mas bactérias tinham parede celular. Por isso que eram classificadas dentro do reino vegetal. Só que a constituição da parede celular de uma bactéria é diferente da célula vegetal. A célula vegetal é basicamente com celulose e a parede celular da bactéria é um peptídeo glicano, é um açúcar misturado com uma proteína. Tá? Fungo tem parede celular, mas a parede celular do fungo é de quitina, que é um polissacarídeo, é um açúcar. Não sei se vocês lembram da quitina. Quitina é o que forma o esqueleto dos artrópodes. Aquilo que tu pisa na barata e faz crect. O crect é o esqueleto que é feito de açúcar. Tá? Não tem sabor doce, tá? Não adianta raspar a barata no cafezinho, tá? Que não vai adoçar, mas é comestível. É comestível. Se não for uma barata que está no lixo, que está no esgoto, que tu criou em casa, dá para mandar. Põe no garfinho, passa no fundinho de chocolate e manda. Tá? Tranquilo. Tudo bem? Tranquilo? Tanto é que tem locais que eles comem bastante insetos, né? A China, na China, se mexeu, eles comem, né? Se mexeu, eles comem. Mas você sabe por que é isso, né? Você sabe que a China está no ano 7.000 e lá vai dando pedrada, né? Já não está no 8.000, não sei. Tá? Que eles não usam o calendário cristão, que está nos anos 2000, né? Sei lá. Depois de mais de 1.000 anos em guerra, tu não tem o que comer. Então, tu aprende a comer o que tem. E depois de 1.000 anos comendo o que tem, isso vira cultura, comer o que tem. Então, eles aprenderam a comer outras coisas porque não tinham comida, né? Só que depois vira comum. E eu posso dar um exemplo bem fácil para vocês, bem tranquilo, que eu vivenciei isso com facilidade. Quando eu dava aula no final da década de 80, início da década de 90, se eu falasse em sala de aula em comer sushi, sashimi, 90% da sala fazia uma cara de que nojo, 5% fazia aquela cara de talvez, e 5% fazia uma cara de quero uns japa da aula. Tá? Quero uns japa da aula. Que gostava. Hoje em dia, tu fala em comer sushi e sashimi, as pessoas acham no mínimo normal. Muitos vão achar maravilhoso, alguns vão dizer assim, e tem uns que vão dizer, né? Que não vão gostar. Mas a maioria, pelo menos, se não gosta, acha tranquilo, não acha um problema. Por quê? Porque a cultura japonesa entrou aqui e ficou normal para a gente comer esse tipo de mim. E antes não era normal. É só uma questão de, comer baratinha? Poderia. Tá?
Poderia tranquilamente. Tá? E não precisa ir para a China, tá? Tu pode ir para o México. No México eles comem chapolim. Lembra do chapolim? Chapolim, né? Chapolim é grilo, gafanhoto. Por isso que o chapolim colorado tinha as anteninas e as asinhas. Anteninhas e as asinhas. Que é grilo. Eles comem fritinho. Biologia também é cultura. Né? Tá? Então, vai ler comigo. Isso, tem atrás umas asinhas pequenininhas e as anteninhas. Tá? E tem gente que inventou coisas sobre o chapolim, né? Que vai ser H de chapolim, que é o grilo. A gente dizia que era cucaracha hombre, né? Que é para dizer o homem barata, né? Ali. Não, mas era o grilinho mesmo. Tá? Chapolim colorado. Tranquilo? Então, constituição é diferente. Aliás, pessoal, fungo evolutivamente está mais próximo de um animal do que de um vegetal. Evolutivamente, fungo está mais próximo de um animal. Por isso que ele é uma boa fonte também de proteína. E graças a Deus, com a entrada da culinária japonesa, a gente aprendeu a comer os diferentes tipos de cogumelo. Que antes era só o champignon no estrogonofe, né? Ou na pizza, né? E deu. Agora tu come ele de diversas formas diferentes, né? Bom, essa parede celular, pessoal, primeira coisa dela, ela é permeável. Ela é permeável. O que eu quero dizer com isso? Que não é ela que define o que entra ou que sai da célula. Tá? Não é ela que vai definir o que vai entrar ou sair da célula. Tá? Ela só fica ali. Tá? Ela é mais rígida. Eu vou botar aqui assim, ó. Pequena, muito pequena, elasticidade. Tá? Então, ela dá um padrão, uma estrutura mais fixa à célula vegetal. Tá? Ela dá uma estrutura mais fixa à célula vegetal. E isso, pessoal, é muito importante para a célula vegetal. Porque o fato de ter a parede celular impede que a célula vá explodir. Que ela se destrua. Porque se começar a entrar água demais numa célula animal, ela vai inchando, vai inchando, vai inchando, igual uma bexiguinha. Chega uma hora que ela estoura. Se eu tenho uma parede celular, incha, 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 aí ela, um pouquinho elástica, ela abre um pouquinho, mas daquele ponto ela não passa. E isso gera uma pressão, que não deixa mais nada entrar. Então a célula não vai explodir. Tranquilo? Sem problemas? Então isso é uma adaptação muito boa. Na parede celular, nós vamos ter os chamados plasmodesmos. E os plasmodesmos, pessoal, são zonas de comunicação entre duas células vegetais. É o que a gente chama de uma ponte citoplasmática. O citoplasma de uma célula vai passar diretamente para outra através desse, como se fosse um poro dessa abertura que tu vai ter o plasmodesmo. Tranquilo? Citoplasmáticas. Tá? Bota aqui embaixo. Tá? Fala, querido. Na realidade, na vida, a gente depende de trocas. E por diferenças de estruturas, de concentrações que a gente tem. Não quantidades. Então, quando eu tiver alguma situação em que eu tenha uma forma, um canal, em que eu consiga passar com uma velocidade maior as coisas, eu consigo ter um equilíbrio maior sobre as coisas. Tá? Então, tu imagina, no caso, pegando uma coisa mais complexa, uma árvore que tem que passar a seiva do solo até a folha. Tá?
Então, eu tenho que ter aberturas para poder entrar, para poder passar, para poder, né, facilitar o processo todo. Tudo bem? Tranquilo? Bom, a parede, ela tem 3 camadas, tá, pessoal? Ela tem uma camada que é chamada de lamela média, que pode ser chamada também de central. Ela tem uma camada chamada de parede primária. E uma camada chamada de parede. Você conhece esse sistema, né, gente? Parede secundária. A lamela média é feita predominantemente por um açúcar chamado... Opa! Um açúcar chamado pectina. Tá? Só que eu vou pedir uma coisa para vocês. Não decorem pectina. Decorem pect. Tá? Lê pectina, mas decora pect. Por quê? Porque vocês sabem que biólogo sofre de um processo de masturbação mental, né? Eles adoram ficar criando nome novo, né? Então, como é um açúcar, essa pectina pode vir na prova com o nome de pectose. Mas pode aparecer ainda como açúcares pécticos. Ou ainda de pectatos de cálcio e magnésio. Porque os íons fazem parte desse processo, tá? E o que acontece com o aluno? Se o aluno decorou pectina e aparece pectato na prova, tá errado. Né? Tá errado, porque estudou que era pectina. Então, normalmente, o que ele faz? Ele olha nas alternativas, escolhe aquele nome que ele nunca viu na vida e marca. Né? Porque deve ser isso. Né? E não era. Era o pectato de cálcio e magnésio. Então, não pode vir. Se tu souber que é pect, é o que tem em comum. Pectina, pectose, açúcares pécticos e pectatos de cálcio e magnésio. Todos têm pect. Tá? Pectina. A parede primária é feita de celulose, tá? Vou botar aqui assim também, ó, M-pectina, e aqui celulose e M-celulose. O que é esse M-celulose? O radical M quer dizer metade. Tá? O radical M é metade. Então, eu tenho a molécula padrão da pectina, eu vou ter uma molécula similar à da pectina, mas com a metade do número de átomos que tem ali. Uma molécula padrão da celulose e uma similar àquela ali. Tudo bem? Fácil, né? Tem. E a secundária com celulose. Eu vou botar um asterisco aqui, tá? Para depois a gente comentar sobre isso. Tá? Tranquilo? Bom, pessoal, embora o nome seja lamela média ou central, é a camada mais externa da parede celular. Porque ela é o exato meio entre duas células vegetais. Então, ela é a mais externa. A parede primária é um pouco mais para dentro e a secundária é mais para dentro. A parede celular, ela engrossa para dentro e não para fora. Então, eu formo uma primeira divisória e depois eu vou engrossando pelo lado de dentro. Como essa parede aqui, que divide com o restante do prédio. Foi criada uma parede de tijolos que entrou aqui. Foi feita. Agora, o reboco foi colocado pelo lado de dentro. Se eu botar azulejo pelo lado de dentro, eu estou diminuindo o espaço interno, estou mexendo no pedaço interno. No externo, é referente ao lado de fora, né? Então, é para lá. Então, a parede sempre engrossa para dentro.
Fechou até aí? Tranquilo? Então, eu tenho lamela médio-central, parede primária, parede secundária. Agora vem o asterisco ali sobre a secundária. Primeiro, célula vegetal jovem, recém-formada, recém-surgiu, não tem a parede secundária ainda. Só vai ter depois. Tá? Todas as modificações que tiverem que ser feitas na célula vegetal para formar os tecidos vegetais, que a gente vai começar daqui a pouco, tá? Eles são feitos na parede secundária. Então, aqui eu posso ter celulose mais alguma coisa, ou no lugar da celulose eu colocar outra substância. O padrão, o normal é celulose. Ah, mas eu quero fazer um xilema. Então, eu não ponho celulose, eu ponho lignina. Tá? Então, eu vou ver substância. Eu posso botar celulose mais alguma coisa ou no lugar de celulose outra. Toda modificação da célula é feita na parede secundária. Fechou até aqui? Tranquilinho? Ótimo. O que mais que nós temos importante numa célula vegetal? Tem uma organela na célula vegetal que não é comum na célula animal. Eu vou dizer porque o nome pode aparecer e vocês saberem aqui, ó. Eu vou botar aqui vacúolo, ou pode ser chamado também de tonoplasto. Pessoal, na célula vegetal, a gente chama de vacúolo ou vacúolo de suco celular, é a mesma coisa, tá? Na célula animal, ou os vacúolos são transitórios, ou eles têm uma função diferenciada, tá? Né? Então, o que acontece? Tá? Na célula animal, vacúolo, né? Vacúolo digestivo, vacúolo residual. São transitórios. Eu formo vacúolo para digerir e depois ele fica só com os resíduos. E o residual, quando joga o resíduo para fora, deixa de existir. Fala, querida. Ah, tá, já dou isso aí. Só deixa eu terminar essa palhinha aqui, tá? Tranquilo? Sem problemas? Eu tenho vacúolo residual, eles são transitórios. E tu tem nos protozoários, que é uma célula de origem animal, que sim tem um vacúolo fixo, que é o vacúolo contrátil, que faz o controle da quantidade de água para o protozoário não explodir. Tá? Então é diferente. Aqui ele vai ter mais de uma função, mas eu falo aí daqui a 5 minutinhos. Às vezes dá vontade de assistir, né? Isso aí. Imagina você dar meu xixi fechado todo mundo.
Não, que isso? Vamos lá, então, pessoal. Dá sequência. Funções, então, desse vacúolo, então, vegetal. Vacúolo de suco celular. Primeira coisa, pessoal.
célula bem jovem, vacúola, formam vários vacuolinhos, né? Bem pequenininhos. Esses vacúolos vão se fundindo e formando um vacuolão dentro da célula vegetal. Não sei se vocês não tiveram aula de laboratório de biologia no colégio, tá? Não. Quem teve, normalmente, tem uma experiência que é feita inicial para trabalhar com microscópio, que é a célula da cebola e da mucosa bucal. Raspar o palitinho na bochecha e olhar a célula da cebola. E quando tu olha a célula da cebola, ela fica uma célula, uma coisa assim, ó, alongada, e o núcleo fica aqui bem periférico. Por que o núcleo fica periférico? Porque aqui tem um vacúolo enorme aqui no meio, tá? Começa com vários vacúolos pequenininhos, quando é criança, e esses vacúolos vão se unindo e vão... Fica um grande sacão interno, um grande saco interno, tá? Tu viu aquele desenho Hotel Transilvânia, que tem as férias, que eles vão no navio? Tem um meio gelecão, assim, um monstro gelecão, que ele faz assim, e daqui a pouco as coisas se fundem com ele. Seria essa a ideia, tá? Ele vai ali, os vacúolos vão se fundindo como se fosse aquela geleia e vai formando, só que forma um grande saco interno dentro da célula vegetal, tá? E ele faz a osmorregulação, ou qualquer termo, pessoal, que dê a ideia que ele controla a quantidade de água dentro da célula vegetal. A osmorregulação, a regulação osmótica, o controle hídrico, né? Te deu a ideia de que ele faz o controle da quantidade de água, tá? Perfeito. Tudo bem? Tranquilo? Outra coisa, ele é responsável por armazenamento. É a estrutura que mais armazena dentro da célula vegetal, tá? Ele faz armazenamento. E ele armazena o quê, pessoal? Ele armazena amido. Vocês lembram o que é amido, né? Ali, um polissacarídeo, né? Glicídio. E ele armazena o amido na forma de grãos de amido. Pessoal, dependendo da célula vegetal, o grão de amido tem um formato, tem um desenho, uma estrutura. Tá? Quem é especialista em determinados grupos vegetais, só de olhar o grão de amido, ele sabe se aquela planta é do grupo ou não. Tá? Outra coisa, que já caiu na URGS, que é comum, grão de amido, ele cora quando tu usa iodo. Enquanto tu pinga uma célula vegetal com iodo, o grão de amido fica roxo. Ele fica roxo, então ele cora, né? Com esse iodo ficando roxinho ali. Algumas plantas vão ter maior ou menor quantidade de amido. Algumas plantas, dependendo da área da planta, com maior ou menor quantidade de amido. Tranquilo? Por exemplo, fala, querida. Ele faz o armazenamento, aí o controle é devido à necessidade metabólica da célula. Aí vai mandar as enzimas, quebra esse amido, vira glicose, passa para a célula e ele vai fazer o uso daquela glicose. Tá? Ele não é o controle, só o armazenamento. Tranquilo? Mas tem áreas do vegetal que armazenam mais que outras. Por exemplo, raízes. Tu tem o aipim, a cenoura, a beterraba, que tem grande quantidade de amido. Batata doce, né? Em caules, batata inglesa, tá? Só que tem mais de um tipo de molécula de amido. Tudo bem? Tem mais de um tipo. Tem a molécula padrão e tem moléculas de amido que são alteradas, que tem nitrogênio e outras coisas ligadas a ela. Tá? As moléculas de amido padrão são as que te engordam mais. As moléculas de amido alteradas são as que te engordam menos. Então, se tu já ouviu falar em alto índice glicêmico, baixo índice glicêmico,
É a quantidade de açúcar que é formada para ti no teu corpo. Então, batata inglesa, cenoura, tem alto índice glicêmico. A batata doce, que tem a molécula de amido alterado, ela tem um índice glicêmico menor. Por isso que é moda nas academias comer batata doce, né? Mesmo ela tendo bastante açúcar, porque é um açúcar alterado. O que acontece? Teu corpo não consegue digerir na mesma velocidade. Então, tu não consegue absorver tanto açúcar quanto da outra. Por isso, alto índice glicêmico e baixo índice glicêmico. Porque o calor quebra as ligações, né? E aí altera. Pode. Pode. Por isso que também tem o grão de amido diferenciado. Tá? Por exemplo, o grão de amido do feijão, quando tu olha no microscópio, ele parece uma coisa assim. O do trigo é uma coisa assim. Que em teoria deveria ser tudo igual, né? Não é. Então tem alterações. Vão ter. Tá? Tranquilinho, pessoal? Sem problemas? Ele pode armazenar proteínas. E proteínas, ele armazena num grão de proteína. O grão de proteína, ele leva um outro nome, tá, pessoal? São grãos de aleurona. Tá? Aleurona, claro, além de um belo nome para filha, né? Aliás, na biologia a gente vai tirar vários nomes para filhos no futuro, aqui, né? Aleurona de belo é o grão de proteína, tá? Tranquilo? Que alguns vegetais têm um índice proteico maior e outros um índice proteico menor. Então, quem vai se alimentar somente de vegetais, escolheu se alimentar somente de vegetais, ele tem que saber escolher também vegetais com índice proteico maior para poder ter uma alimentação mais saudável, né? Então, isso é uma das coisas que tem que acontecer, tá? Ele armazena lipídios, pessoal. Lipídios. E como é que ele armazena lipídios? No formato de gotas. E aqui, pessoal, eu vou fazer um parênteses. Por que lipídio na forma de gotas? É que existe a parte química do como é um lipídio e a parte popular que as pessoas falam. Tá? O que é um lipídio? O lipídio é feito de ácidos graxos, que são cadeias carbônicas grandes, com mais de 18 carbonos, tá ali, né? E um álcool que vai formar a estrutura, tá? Um ácido graxo e um álcool. Isso é o que forma um lipídio. Só que tem vários tipos de lipídios. Cera são lipídios, tá? Cera são lipídios. Óleos são lipídios. Gorduras, pessoal, não é sinônimo de lipídio. Gordura é um tipo de lipídio. É o lipídio que tem uma estrutura mais sólida e só tem ligações químicas simples. Ele só tem ligações químicas simples. Tudo bem? E isso faz dele uma gordura saturada. Então, quando tu olha num pacote de alimento que fala gordura saturada e gordura insaturada, quimicamente está errado. Porque se é gordura, é saturada. Então, gordura saturada seria redundância. Se ela é insaturada, ela não é gordura, ela é um óleo. E dentro dos vegetais eu não vou ter gordura, vou ter óleos e ceras. Só os animais que têm gordura, óleo e cera. Tá? Nós temos todos os tipos. Vegetais só óleos e ceras. Tá? O que acontece no óleo? Tem ligação dupla. Quanto mais ligações duplas, mais insaturado é, melhor é para a nossa saúde. Tá? Além do processo de refino. Tá? Além do processo de refino. Tranquilo? Sem problemas? Então,
Óleo de soja, é o mais vagabundo de todos. É o mais vagabundo de todos. Aí tu tem os óleos de girassol, tem de canola. Já viram um pé de canola? Nunca viram um pé de canola na vida? E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês nunca vão ver um pé de canola. Porque canola não é uma planta, é uma sigla. Exatamente. Tá? Canola é uma sigla. Existe uma planta que se chama couza. Couza, não é ascosa, né? É couza, tá? Essa couza, ela tem óleo, ela produz um óleo, tá? Esse óleo, ele é de uma acidez muito elevada, então não dá para usar. E no Canadá, eles fizeram um processo de industrializar e diminuir a acidez da couza, porque é uma planta que lá eles conseguem plantar legal, né? Ali. Então, eles diminuíram a acidez. Eu vou botar aqui, tá? Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram o óleo e reduziram a acidez. Então, eles padronizaram. É o Canadian, né? Oil Low Acid. Canadian Oil Low Acid. É o óleo canadense de baixa acidez. Tá? Canola. Agora tem gente que já está chamando a couza de canola. Por quê? É a planta que as pessoas conhecem esse óleo. Na realidade, ele é uma sigla. Tá? Biologia também é cultura. Tá? É uma siglazinha ali que tu tem o processo, que é óleos. Pessoal, por isso que tem vegetais que são importantes a gente comer. Por exemplo, o que hoje as pessoas popularmente chamam de nuts, né? Nuts, ali, que é castanha, castanha de Pará, amendoim, nozes. E são todas oleaginosas. Tu tem óleo. Isso, é ótimo. Aí o Nutri manda tu comer 4. Ou um punhado, ela dá o nome dessa Nutri aí, porque ela é faixa. Tá? Ela é faixa. É legal. Porque, na realidade, tu tem que comer aquilo ali, porque tem óleos essenciais, tem ômega 3, tem tudo, coisa ali que a gente tem que comer. E aí, assim, um pouquinho. Por que que manda um punhadinho, 3, 4? Porque é altamente calórico, por causa da gordura. Uma xícara de castanha de caju, e vamos combinar, né? Tu só consegue comer um punhado porque tu separa um punhado e traz. Porque se tiver com um potinho, tu come ele todo. E enquanto tiver na frente, tu come aquela desgraça. Né? É que nem bis, né? Bis tu não pode ter a caixa, né? Enquanto tu vem ali, tá? Então, uma xícara de castanha de caju dá mais ou menos 1.000 quilocalorias. A metade tu deveria ingerir o dia inteiro. Aí tu come aquilo, mastiga, que é fácil de comer, vai lá e come uma lasanha depois, né? Então tu tem energia para 3 dias. Ali, é uma xícara, é o suficiente. Tá? Então, por isso que é só 3, 4, amendoim também, 3, 4, porque é altamente calórico. Tá? Então, tu tem esse tipo de situação. Alguns óleos importantíssimos ali, dependendo da parte do vegetal, um óleo melhor ou pior. Tá? Por exemplo, vocês sabem a diferença do óleo extra virgem para o virgem, óleo de oliva, extra virgem, virgem e fino? O extra virgem é a convicção, né? Não, não, tá? O extra virgem é aquele que vem das primeiras 4 prensagens da azeitona. Eles ficam prensando na máquina, aí sai um óleo mais esverdeado. O virgem, ele vem das outras prensagens posteriores, da quinta, sexta, sétima, né? Que aí sai um óleo mais amarelado. E o óleo fino,
é que eles têm que colocar solventes para tentar extrair o restante que sobrou da azeitona. Aí o óleo fino. Então, é o de pior qualidade, porque tem os solventes. E por isso que sempre te mandam pegar o extra virgem, porque é o das primeiras pensagens, é o mais qualidade. O virgem é mais comum porque o extra virgem é muito caro, né? E aí, isso. Tu não frita batata num óleo extra virgem por 2 motivos. Primeiro, que vai ser a batata frita mais cara da face da terra, né? Porque aquele óleo é caro pra caramba. Segundo, porque ele não é um óleo feito para tu aquecer muito. Tanto é que quando tu usa extra virgem para fritar alguma coisa, para fritar a cebola, é um fiozinho, tu larga a cebola e com calor ela já perde a água, que baixa a temperatura do óleo. Ele não pode aquecer muito. Se tu olhar chineses que fazem muita fritura, eles usam óleo de semente de uva, óleo de gergelim, que são óleos que aguentam uma temperatura maior. E tem uma coisa nos óleos que eles chamam de ponto de fumaça, que é quando ele começa a queimar o óleo e a gerar resíduos. Tanto é que, se vocês viram, os nutricionistas já estão falando que é melhor cozinhar na banha do que no óleo, porque não tem resíduo. Ele só derrete ali o óleo, dependendo do coisa, resíduo. Tu teria que fritar uma vez e jogar fora, fritar uma vez e jogar fora. E é exatamente o que acontece em barzinho de praia, né? Eles trocam óleo periodicamente, né? Todo ano novo, eles trocam, é periódico, não é? Eles trocam o óleo. Tá, pessoal? Então, olha, e alcaloides, tá? Pessoal, o sufixo oide é sempre semelhante a. Então, alcaloide é semelhante a um alcalino, ou seja, é uma substância com caráter básico. Normalmente, os alcaloides estão dentro daquele grupo de substâncias que tu fala em fitoterápicos, né? Que tu usa plantinha para terapia, né? Vou dar um exemplo de um alcaloide conhecido de vocês, nicotina. A nicotina já foi utilizado como medicamento, obviamente não fumando. Se pegava folha de fumo, fazia um emplastro com ela, macerava ela e botava sobre as feridas para facilitar o processo de cicatrização. Tá? Mas tu tem um outro, já devem ter ouvido falar também, morfina, que é um anestésico e muitas vezes usado como droga também, porque ele é um opiáceo, né? Ele é um opioide. Ele vem dali, tá? Os incas enchiam com folha de papoula, que assim, maceravam e amarravam com folha de papoula a cabeça das pessoas para anestesiar aqui, porque eles queriam abrir para saber como é que era o cérebro. Então eles podiam quebrar aqui, porque tu sabe, né, que tu pode mexer no cérebro com a pessoa acordada, né? O cérebro não dói, né? O cérebro não tem terminação nervosa. Tá acordado, o cara tá mexendo no teu cérebro, fica aqui. Uhum. Na boa. Então eles abriam aqui o tampão, anestesiavam para ele, e lá. E a morfina. Só que a morfina, ela te dá uma euforiazinha, assim, e aí tu apaga. E é por isso que ela é chamada de morfina. Mitologia grega, Morfeus é o deus do sono, deus do sonho. Então, como ela te faz dormir, é a morfina, é a querida do Morfeus. E por isso, pessoal, quem gosta de cinema aí e viu trilogia Matrix, quando o Keanu Reeves conhece o indivíduo para sair da máquina da Matrix, quem dá a pílula para ele acordar é o Morpheus, o deus do sono. Tá? Biologia também é cultura. É cultura. Tá, pessoal? Então, boa parte dessa terapia vem desses alcaloides aqui, nas folhas. Nós temos uma outra organela vegetal aqui, importantíssima. Tá? Que são os chamados plastos.
E os plastos, pessoal, eles são divididos em dois grandes grupos, tá? Vou botar assim, A, leucoplastos e B, cromoplastos. Cromos é cor, pigmento, tá? Leuco é branco. Então, o que eles queriam dizer? Que é um plasto com cor e outro sem cor, né? Para não botar um acromoplasto, que seria o A sem pigmentação, ele está no leucoplasto, que é o branco, é o sem cor, tá? Embora branco seja uma cor, né? Ali, eles botaram com esse nome aqui. O leucoplasto, ele faz o armazenamento. Mais uma coisa para armazenar. Só que aqui, ó, vou botar com outra cor aqui. Ele pode armazenar amido. E quando ele, também, quando ele armazena amido, ele é chamado de amiloplasto. Ele pode armazenar proteína. Aí ele é proteoplasto. E ele pode armazenar lipídios. Ele é lipoplasto ou lipidoplasto. Pessoal, por que ele troca de nome? Porque, diferentemente do vacúolo, o vacúolo pode armazenar tudo junto. Ele pode ter grão de amido, grão de proteína, o calóide, pode ter tudo junto. Aqui não. O leucoplasto que armazenar amido, ele vai armazenar somente amido. O leucoplasto que armazenar proteína, ele armazena somente proteína. E o leucoplasto que armazenar lipídios, ele armazena somente lipídios. Certo? Tranquilo? Mesmo? Os cromoplastos, pessoal. Eu posso ter o xantoplasto. Xantoplasto tem xantofila, tá? Que é amarela. E ele pode ter também carotenos, que é laranja, amarelo, alaranjado. Tudo bem? Tranquilo? Isso. O cromoplasto, ele faz o quê? Ele armazena pigmentos. Os cromoplastos são os que têm pigmentos dentro dele. Então, tudo que é amarelo no vegetal é porque aquela célula vegetal tem muito mais xantoplasto que os outros plastos existentes, tá? Então, por exemplo, a casca do mamão que fica amarela é porque ela é rica em xantoplasto. A pétala de uma flor que é amarela é porque tem mais xantoplasto. Quando a folha da árvore deixa de ser verde e passa a amarelo, não é porque o verde desbotou. É porque destruiu os cloroplastos e passou a ter mais xantoplasto. E ela vai trocando. E por isso que a cor não começa uniforme. Ela faz uma bolinha amarela aqui, uma aqui, depois vai tomando conta até toda a folha ficar amarela. Tranquilo? Fala, Magrão. Xantoplasto e deritoplasto. Não existe um carotenoplasto. Tá? Ele tem tanto aqui no xantoplasto quanto no eritroplasto, que eu vou ver agora. Tá? Ele tem nos dois. Por isso que a cor também dá amarelo alaranjado. Se olhar uma cenoura e cortar ela ao meio, ela é laranja, mas no meio ela é meio amarelada, assim. Tá? É a mesma coisa. É derivado, exatamente. Por isso que quando as pessoas querem associar a dieta ao bronze, elas passam a fazer o quê? Creme de cenoura. Tchau, Gris. Tá? É, ou passa a comer mamão e cenoura na praia. Algumas exageram, como só isso, ao invés de ficar bronzeada, elas ficam amarelas, ficam a palma da mão amarelada, laranjada. Né? Ali. Tá? Tranquilo? Pessoal, ó,
Só para ninguém se perder, para quem está em casa também, vou fazer assim, ó. Teria que sair mais uma setinha daqui, então vou fazer assim, ó. Vai ficar muito ruim de escrever aqui embaixo, apertadinho. Vou escrever aqui em cima agora, tá? Continua aqui. Eritroplasto, tá? Tem eritrofila e tem licopeno e carotenos. Esses dois aqui são vermelhos, caroteno, laranja. Então, por exemplo, uma beterraba também tem caroteno e tem vermelhos. O licopeno para a ala masculina ainda é extremamente importante, tá? O licopeno é uma das substâncias importantes para tu não ter problema no futuro na próstata. Ele impede, os que mandam comer, o homem comer tomate, beterraba, molhos feitos com tomate, para ter o licopeno. Tá? Então, é um ponto importantíssimo dentro do processo. Feito? Tranquilinho? Sem problemas? E o último, pessoal, dos plastos, esse eu vou perder mais tempo, é o cloroplasto. E o cloroplasto tem clorofila, que é verde. Então, tudo que é verde é aqui. Tranquilo? Clorofila é verde. E é responsável pela fotossíntese. A capacidade de absorver a luz para fazer fotossíntese é da molécula de clorofila e não da planta. Se fosse da planta, ela poderia fazer com qualquer pigmento. E ela não faz com o clorofila, tá? Então, a capacidade de absorver a luz da fotossíntese, clorofila. Pessoal, eu sei que não é o caso de vocês, mas muita gente aprende muita besteira sobre o processo de fotossíntese. Uma das besteiras comuns de aprender sobre fotossíntese é aquela que de dia a planta faz fotossíntese e de noite ela respira. Isso é imbecil, né, pessoal? Vai morrer, exatamente. A planta tem que viver, tem que respirar o dia inteiro, tanto de dia quanto de noite. A menos que tu tenha visto, ao raiar do dia, a samambaia na tua casa fazer um... para aguentar até de noite, né? Tá? Ela tem que viver, é uma besteira. Outra coisa que é comum aprender em função da fotossíntese, que é ali, que diz que não pode ter planta no quarto porque ela solta o gás carbônico à noite. Isso aí é uma imbecilidade, pessoal. Todo mundo solta o gás carbônico à noite, que se chama respirar, né? Tu pega oxigênio e solta gás carbônico. Então, se tu dorme com alguém no quarto, irmão, irmã, prima, tio, agregado, sei lá o que for, né? Ali, um dos dois é monstrengo, que os dois são vivos, né? No dia que tu casar, juntar, agrupar, reunir, seja lá o nome que quer dar pra coisa, tu vai dormir em quarto separado pra não matar o outro, né? Aí tu vai combinar um horário, ó, tu vem às 10 pra mamar, né? Mas tem que ser uma rapidinha, porque senão também no meio tu já vai ficar no... né? Sem ar ali, né? Porque não tem mais oxigênio, tá? De jeito nenhum, tá? É outra bobagem. Aí vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o principal produto da fotossíntese? Glicose. Porque as pessoas sempre... Qual é o principal produto da fotossíntese? Glicose. Tá? Por quê, pessoal? As pessoas sempre falam da fotossíntese em relação ao oxigênio. Oxigênio, planta terrestre que ela libera, ela mesma consome. Não sobra nada para nós. Tá? Ela não gasta do que tem, porque ela libera e consome um volume
equivalente, mas não tem sobra para nós. O único que tem sobra são as algas. As algas é que são o real pulmão do mundo. Por isso a grande preocupação hoje, e campanhas que estão vendo toda hora, para cuidar do lixo, cuidar do mar, do oceano. Por quê? Porque se as algas morrerem, elas constituem coisas sobras para nós. Ela é importante. A planta não. Tanto é que toda vez que se fala em plantar alguma coisa, não é para produzir oxigênio, é para retirar gás carbônico do ar, para poder fazer a glicose. Tu tem que reflorestar tal área, porque ali não é para produzir oxigênio, é para tirar o excesso de chamado resgate do gás carbônico. Isso é uma coisa que aparece bastante no Enem, tá? Que é o resgate do gás carbônico, tirar o excesso de gás carbônico, que o gás carbônico vai ser usado para formar glicose, formar amido, né? Eu estou tirando do ar e formando coisas que a gente pode utilizar. Esse é o ponto primordial. A principal função é produzir glicose. Tanto é que o vegetal ele é chamado de autótrofo. Ele produz o próprio alimento. Ele não é chamado de autoenergético, que produz oxigênio, né? Ele é autótrofo, ele produz o próprio alimento. Tá? Tranquilo? Sem problemas? E aí, aqui, ó, pessoal. Desenhando. O que seria 1/4 de um cloroplasto. Tá? 1/4 de cloroplasto. Tá? Ao invés de cortei ele ao meio, né? E depois ao meio de novo, né? Um pedaço ali. Vou fazer o desenho de como ele é por dentro. Nem perto dos desenhos que o Luiz vai fazer para vocês. O Luiz desenhando é sempre obra de arte. Vou tirar foto aqui, né? É obra de arte. Ó, aqui seria a ideia de um cloroplasto, então, de 1/4 de cloroplasto. O cloroplasto vai ter uma membrana externa, tá? Uma membrana interna. Tudo bem? Aqui, essa bandejinha é a lamela. Cada bolinha dessas, cada uma coisinha dessas, bolinha, pilinha, moedinha, como você chamar, elipsezinha, cada uma dessas aqui é chamado de tilacoide. O conjuntinho de tilacoides é um grânum, tá? E o conjunto, todos os grânum juntos, vou fazer uma linguagem aqui meio palavra cruzada, tá? O plural de grânum é grana, tá? Grana é uma palavra que não está no plural. Então não estranhe se no texto da questão aparecer os grana, porque grana já está no plural, né? Existe granuns. E aí tu já pode também usar isso em casa, né? Quando pedir dinheiro para o pai, diz para ele, grana é plural, mais, né? Dá mais ali, tá? Grana. É dentro do tilacoide, eu te respondo, Magrão. É dentro dos tilacoides que estão as moléculas de clorofila, tá? Fala, Magrão. Sim. Tá? Ela, na verdade, já tem mais ou menos a mesma estrutura do tilacoide. É como se fosse um tilacoide modificado ali, tá? E
O sopão interno que tem aqui, o líquido interno todo que tem aqui, é chamado de estroma. O líquido interno é o estroma. É aqui dentro desse líquido que acontece boa parte das reações da fotossíntese, tá? E aqui tem DNA. Então, mitocôndria e cloroplasto são as organelas que têm DNA próprio. Aqui eu vou ter DNA próprio do cloroplasto. Então, se a célula está precisando de mais cloroplasto, ela multiplica o número de cloroplastos, tá? Sozinho. Inclusive, tem uma teoria, não sei se acho que com certeza já ouviram falar, da teoria endossimbionte. A teoria endossimbionte é a teoria que diz que a primeira mitocôndria, o primeiro cloroplasto que surgiram na face da Terra eram bactérias que foram englobadas pelas células e, ao invés de serem digeridas, fizeram trocas de benefícios. A mitocôndria fornecia ATP em lugar de algumas substâncias e o cloroplasto fornecia glicose no lugar de algumas substâncias. E isso justificava algumas coisas nessa teoria, que cloroplasto e mitocôndria têm DNA próprio, diferente do núcleo da célula. Então, se englobasse uma bactéria, a bactéria teria seu próprio DNA, né? E eles têm dupla unidade de membrana, uma membrana externa e uma interna. A membrana da célula e a membrana do englobamento, que justificaria todo esse processo. Fala, Magrão. O DNA do estroma, ele é diferente do DNA do resto. Isso. Ele é exclusivo das mitocôndrias. Ele é bem diferente. Tá? Por isso essa teoria. Tão aceita no mundo hoje, se vocês gostam de cinema, saga Star Wars 1, Ameaça Fantasma, quando o Jedi Qui-Gon Jinn tira o sangue do Anakin Skywalker, ele diz que o Anakin tem mais de 20.000 midichlorians. Tá? Ali, o Anakin pergunta, o que são os midichlorians? Ele diz assim, os seres simbiontes que nos dão a força. Mitocôndria, chlorians, cloroplastos. Os seres que nos dão a força, glicose e energia. Tá? Tranquilo? Sem problemas, pessoal? Então, aqui, ó. Eu vou ter que saber. É até o 12h10, né, pessoal? Estão arrumando tudo, né? Até o 12h10. Estão arrumando tudo, né? Estão me assustando. Ó, pessoal, o que acontece aqui? Vocês vão ter que saber essas partes, infelizmente. Por quê? Porque o que vai acontecer? Tem uma parte da fotossíntese que acontece dentro dos tilacoides, que acontece no grana. Tem uma parte da fotossíntese que acontece no estroma, tá? E vai ser um distrator na hora da prova, eles botarem na alternativa a parte que é no grana, eles colocarem que é no estroma, do estroma eles colocarem que é no grana, tem que saber. E a URGS mais ainda, com questões de verdadeiro ou falso, 1, 2 e 3 ali, eles vão fazer essa troca, quando a gente for falar de fotossíntese propriamente dita, né? Vocês vão ter que saber essa diferenciação toda aqui. Certo, pessoal? Tranquilo? Mesmo? Isso para a estrutura da célula. Pode, por favor. Tá? Falando disso, pessoal, eu vou começar com vocês aqui o que a gente chama de histologia vegetal. O estudo dos vegetais.
dos tecidos vegetais. O Luiz vai dar histologia animal para vocês. Eu a vegetal. Ah, tá. Tranquilo. Então, ó, pessoal, o primeiro tecido é o tecido epitelial. E o tecido epitelial, ele é avascularizado. O que quer dizer isso? É avascularizado. Ele não tem vasos de condução de seiva. O tecido animal também é avascularizado. Nós não temos. Não. Na planta, a epiderme da planta. A parte de cima da folhinha, a parte de baixo da folhinha, a parte de cima do caule. Tá? Elas têm epiderme. Vegetal tem epiderme também. E é avascularizado. Não tem vaso de condução de seiva. Então, qualquer dano em nível de tecido epitelial não corre seiva. Assim como na nossa pele. Tecido epitelial não tem vasos sanguíneos. Então, dano no tecido epitelial nosso não sangra. Vocês nunca fizeram aquela brincadeira imbecil de pegar um espinho ou uma agulha e enfiar na pele assim aqui, deixar preso, depois de sair para os amigos mostrando ali, preso. Não sangrou por quê? Porque ficou no nível de tecido epitelial. Esse tecido no vegetal, ele é muito parecido com, em algumas características com o nosso. Outra coisa, ele tem células justapostas. O que são células justapostas, pessoal? Uma do lado da outra. Não chega a ser uma sobre a outra, porque seriam sobrepostas. É uma do ladinho da outra, bem do ladinho, sem espaço para fazer o revestimento todo, tá? Só que o que acontece? A célula vegetal ela é mais durinha, mais rígida, então tem estruturas, desenhos mais fáceis de se encaixar, né? Porque ela tem todo esse processo, né? Da parede celular, que pode mudar de formato. Foi? Tranquilo? E aí, pessoal, o que acontece? Esse tecido tem, tá aqui diferente, modificações. E essas modificações são para cumprir funções. Então, no tecido epitelial, que faz a epiderme, eu tenho uma cutícula. E a cutícula é um espessamento com substâncias e não com células. Não aumenta o número de células, aumenta aqui substâncias. Eu vou botar uma cera, eu vou botar um lipídio qualquer ali, uma proteína, um açúcar, para fazer esse espessamento. Normalmente uma cera ou um lipídio, tá? Para que o vegetal faz isso, pessoal? Para não perder água. O grande problema do vegetal é desidratar, tá? Vou usar o nosso corpo para explicar, porque fica mais fácil de visualizar. Na nossa pele, nós fazemos um espessamento da nossa pele, da nossa epiderme, com uma substância chamada queratina, que é uma proteína. Mas não é para a gente não perder líquido, é para proteger do atrito. Então, se tu cumprimentar um marceneiro, um pedreiro, vai ver que parece que a mão dele é dura, que a pele é dura, porque ela é espessada, de tanto atrito que ele vai. Ou, se alguém aqui toca um instrumento de corda, violão, guitarra, contrabaixo, cavaquinho, campainha, né? Vai notar o quê? Que na ponta dos dedos se forma uma calosidade de fazer os acordes.
que vai ser maior ou menor de acordo com o atrito, né? Se for corda de aço é maior, corda de nylon é menor. Claro, é adaptável. Tu vai adaptar para a situação. Então, tu vai fazer. A gente tem calo nesse dedo. Aqui do lado, né? Escrever, né? De apoiar o lápis, a caneta, né? Sola do pé. Tu passa o ano inteiro calçado aqui. Passou o ano inteiro de tênis. Uns dias antigamente de guides, né? Ali, tu chega e caminha na praia, tudo dói, né? É o asfalto que tá quente, é a roseta que ataca em grupo no teu pé, é o paralelepípedo que é pontiagudo, né? Tudo dói. Tá? No final do veraneio, tu tá com um cascão embaixo, que tu caminha sobre brasa quente, caco de vidro, né? 2 meses de lixa para tirar aquilo ali, né? E se é um agricultor, é um salto plataforma, né? Porque a vida inteira descalça para proteger do atrito. Só que o vegetal não tem que proteger do atrito, ele tá lá paradão na dele, né? Ele tem que proteger para perda de água. Então, da mesma forma que nós espessamos as nossas células para proteger do atrito, ele espessa para não perder água. Então, planta de ambiente seco tem cutícula grossa. Porque tem pouco água no ambiente, a chance dele perder água é maior. Então, ele torna a cutícula bem mais grossa para não perder tanta água. Planta de ambiente, já te respondo. Planta de ambiente úmido, a cutícula já é fininha. Fala, Cris. A suculenta é mais grossa, tanto fora quanto dentro. O cactus, não. O cactus, na realidade, as folhas do cactus são todas transformadas em espinhos. Então, os espinhos são folhas transformadas em espinhos. Para quê? Para não transpirar. Porque o cactus é de um ambiente extremamente árido. A suculenta ela tem um outro tecido que nós vamos estudar aqui, que é o parênquima aquífero, para guardar água dentro, que é do ambiente seco. Então, eu vou ter a estrutura criando algo para impermeabilizar, para não perder a água. Tranquilinha até aqui? Fechou? Mais um só. É o último que eu falo, tá? Eu libero vocês para o almoço. Acúleo. Tá? Acúleo nada mais é do que uma estrutura pontiaguda que finca. Tá? Dura e pontiaguda. É uma expansão, uma projeção da epiderme, onde ela é endurecida e fica pontiaguda para fincar. Aí tu vai me dizer, espinho. Não. Acúleo é acúleo, espinho é espinho. São duas coisas diferentes. Espinho é ramo ou folha modificada para a planta não transpirar. A função é não transpirar mesmo. Mas finca também. O acúleo, ele é feito para fincar. Não é para diminuir a transpiração. Exemplo, rosa. Rosa não tem espinho. Ela tem acúleo. Claro que tu não vai chegar numa floricultura agora e dizer assim, me espetei num acúleo. Não, vai ficar nojento. Mas é acúleo. Tanto é o seguinte, se tu puxar um espinho de uma coroa de Cristo, conhece a coroa de Cristo, né? Assim, se puxar... Não conhece a coroa de Cristo? Tá, os espinhos, coroa de Cristo. Se tu puxar o espinho da coroa de Cristo, vai correr seiva branca. Vai correr um líquido branco. Se tu tirar o espinho da rosa, não corre nada. Por quê? Porque é acúleo, não é espinho. Ele é epiderme. E epiderme é avascularizado. Os espinhos são difíceis de tirar. Acúleos são fáceis. Por exemplo, na folha que tem no fruto do abacaxi, parece que tem uns espinhozinhos na folhinha. Não é espinho, é acúleo. Gravatá é acúleo. É uma planta bem comum aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Tem acúleo. Então, acúleo são estruturas pontiagudas para ficar. Para que isso? Eles são para proteção. Vocês conhecem uma árvore chamada mamica de cadela? Maravilha! A mamica de cadela, ela é cheia de acúleo, tá? Para quem nunca viu
uma mamica de cadela, aqui na Zona Norte eu não tenho noção onde tem ou não tem, tá? Porque eu moro mais perto do centro, tá? Então, vou te dar um exemplo claro. O dia que, por um acaso, tu resolveu que vai passear no Brick, na Redenção, tá? A Redenção, ela tem esse formato assim, ó. Tá? Até deixa eu fazer um pouquinho maior aqui. Tem esse formato aqui assim, tá? Aqui, nessa curva, vai entrando ali, tem uma parte de terra aqui na frente, aqui é a URGS, né? Vocês já vão olhando onde é que vão estudar, né? Ali. Aqui, assim, tá? Tem um conjunto de árvores ali, onde está falando de bicicleta ali. Vai olhar. E é uma árvore que o caule tem uns espinhos grossos, compridos, assim. Tá? Vai se formando. E que ficam, são bem duros ali. Isso é uma mica de cadela. Tá? Então, se quiser olhar, quando for passear aqui no Brick, dá uma caminhadinha até aqui e tu conhece a mamica de cadela. Abraçar a árvore, né, Gui? Tá, pessoal? Tranquilo? Tchau. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau.